Olá, amigos, nós da Agência de Turismo Chão Nativo e o canal Terra e Tradição, hoje com muita satisfação, com muito carinho, honrados, estamos recebendo o senhor Sebastião Fonseca de Oliveira. Tudo que eu falar aqui vai ser muito pouco em relação ao que o seu Sebastião representa para nós, um bom jesuense da Casa Branca, que é historiador, genealogista, escritor, compositor de músicas e poemas gaúchos, intérprete, ator de filmes e principalmente um pesquisador da raça de gado franqueiro. Além disso, o seu Sebastião é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Franqueiros, membro da Academia Gramadense de Letras e Artes, e tem também escrito vários livros que servem hoje de suporte para novos pesquisadores, e é com esta pessoa magnífica, esse ser humano de um coração tão bondoso que nós conversamos hoje. Seu Sebastião, muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado. Satisfação é nossa de falar aqui de perto na minha querência, porque eu sou crioulo de Bom Jesus, mas já faz 54 anos que eu moro fora. Moro em Gramado, mas a minha identidade, a minha formação está toda aqui. A minha raiz está em Bom Jesus, os Campos de Cima da Serra. Muito bem. O senhor, a sua família, o senhor vem da Casa Branca, seu Sebastião? O meu tronco é que a genealogia vai abrindo, e aí eu descendo dos primeiros povoadores do Brasil, da região sul, que é da última capitania hereditária, a de São Vicente, que é em São Paulo. Então são 25 gerações até chegar aqui. E as gerações mais recentes daqui, já da região de Bom Jesus, eu estou na 8ª geração. Então, o meu tronco, por esse lado, vem pelo centro do país e outro pelo litoral, que é da família Oliveira e Fonseca. Então, eu estou na região, meus familiares estão há cerca de 250 anos. Muito bem. Em que momento da sua trajetória o senhor se interessa pelo gado franqueiro e em que momento o senhor começa a criar esse gado? Como é que ele chega na sua história de vida? A minha vida e de todos os pessoal da região, ele chegou antes, o gado franqueiro chegou antes que o povoador aqui. Ele foi introduzido na região das Missões, depois a Vacaria dos Pinhais. Então, quando os primeiros portugueses entraram aqui, esse gado já estava aqui. E toda a formação nossa é ligada a campo, a terra e gado. E o animal era o único, o gado franqueiro. Então, eu nasci e me criei no meio do gado franqueiro. E fui sair daqui, fui estudar e trabalhar fora. Fiquei 25 anos fora da atividade rural. Quando voltei a ter contato novamente com o gado na região, já não havia quase mais nada. Foram pouquíssimos animais que eu consegui resgatar. Então, fui obrigado a fazer esse trabalho e dentro desse trabalho é a mesma identidade nossa. Então, eu estou dentro em qualquer área que eu entrar. Se eu entrar na literatura, eu tenho que me referir à região e estar o gado junto. Na área de história, de cultura, de composições, tudo está ligado uma coisa à outra. Então, como se diz, eu estou dentro em todas elas. Exatamente. Esse gado que já estava aqui antes dos primeiros povoadores, por que ele foi se modificando e foi sumindo ao mesmo tempo? Voltando no povoamento, nas concessões das sesmarias da região,
o caminho que ligava a Colônia do Sacramento, no Uruguai, a Sorocaba, em São Paulo, era feito pelo litoral. E quando os portugueses entraram nessa região, eles abriram um novo caminho pelo continente, ligando a Colônia do Sacramento aqui, a região de Bom Jesus, Lages, Curitibanos, Paraná e chegar em São Paulo. Então, esse caminho é que abriu as concessões das Sesmarias e o povoamento. O gado já estava aqui, então facilitou esse povoamento, esses primeiros sesmeiros aqui. E aí, esse animal, diz a história, que ele foi domesticado há 6.000 anos no Egito. Mas é uma história muito mais antiga, é coisa de 300.000 anos, que são os primeiros animais que têm referência. Então, esse animal andou por toda a região, a Ásia, a região dos árabes, do Egito, a Europa. Então, ele chegou na Europa antes dos primeiros brancos povoadores da região, os humanos que entraram lá, o gado já estava lá, esse animal já estava lá. Então, é muito antigo. E só agora que a gente está com a tecnologia moderna que a gente está conseguindo fazer um trabalho melhor. Nós temos um convênio com a Universidade Federal Brasileira e com a Universidade do Uruguai, que ultimamente que eu mandei um material para lá e está sendo feita uma pesquisa bastante grande. Muito bem. Dentro dessas pesquisas e hoje, né, quem é que cria o gado franqueiro? Aonde esses animais estão aqui no Rio Grande do Sul? O senhor consegue pontuar para a gente? Porque sabemos que hoje o senhor é referência, né, seu Sebastião? Lamentavelmente, são pouquíssimos. Uhum. Quando eu recuperei esses animais, eu cedi matrizes para outros produtores, muito entusiasmados na época. Mas foi só, como se diz na linguagem campeira, fogo de palha. Foi por pouco tempo. Então, aqui na região, eu tenho a parceria com o Leonardo Salib. Passei agora uns animais para o filho dele, para o Henrique, é um piazinho, acho que tem 5 anos, que certamente são os que vão continuar, porque a hora que eu não estiver mais aqui, já vai ser mais difícil. Então, estou procurando espalhar esses animais. Eu cedi animais para a fronteira, na região de Pelotas, na região das Missões, mas esse gado já voltou. Esse gado já está aqui de novo. O pessoal completou o tempo que precisava desses animais e me devolveu. Então, esses gatos, praticamente, eu e o Leonardo somos os que temos os animais aqui como registro. Como é que o senhor fez essa recuperação, seu Sebastião? Como é que aconteceu a recuperação genética desse gado? Aonde ainda tinham exemplares para que o senhor pudesse iniciar o seu trabalho? Tinha alguns animais com alguns parentes meus que tinham alguns animais já cruzados, já não eram animais puros. Então, para tu chegar a um animal puro, tem que repetir no mínimo 5 gerações. E o gado demora. Então, é coisa de 20 anos para tu fazer uma recuperação normal. Hoje tem tecnologia aí de transferência de embriões, e aí facilita, vai mais rápido, mas não é nosso caso. Nós queremos manter o animal no ambiente nativo, que ele foi colocado aqui, e até hoje ele está. Então, recuperei dessa forma. O senhor estava me falando que dentro do Festival de Turismo, né, Festuris, que acontece em Gramado, tem pessoas de outros países, Portugal, se não me falha a memória, o senhor colocou, que também estão interessados nesse gado, porque a gente tem uma semelhança, sim, e conversávamos sobre isso, até pela nossa própria povoação, com Portugal.
nós viemos de povoadores da região de Portugal e Espanha, da Península Ibérica, que é de onde veio o gado. Mas o gado é mais antigo na região lá. Então, é uma mescla. Todo o povoamento do sul do Brasil é essa mescla a gente diz português, mas na realidade é português e espanhol, então, dos dois lados. Segundo a história, era toda a Espanha e eles foram apertando e depois dividiram um pedaço e cederam para Portugal, e aí dizem que os portugueses vieram. Mas é tudo, a Península Ibérica praticamente é o mesmo povo. E aí esse pessoal das universidades da Europa, da região de Portugal, querem. Ainda a gente está aguardando um contato, porque foi um primeiro contato com eles e também já entrou férias, então aí demora um tempo. E vamos ver o que material que eles necessitam, porque também não é fácil tu mandar amostras de animais para outros países. Então é complicado isso aí. É uma papelada que tu não imagina o que é preciso fazer. É muito burocrático hoje fazer essa manipulação. Acho que sempre foi, e agora mais ainda. Então, qualquer ser vivo, se tu vai viajar com uma planta, uma semente, o trazer é complicado. E o animal é a mesma coisa, é vivo, né? Muito bem. Em algum momento na história, e se houve esse momento, seu Sebastião, o gado franqueiro, ele serviu para fazer o leite dessas vacas, serviram para fazer o queijo serrano? Sim, era o único animal que tinha na região, então o gado serviu para tudo. Tudo. Então, o primeiro povoador, o poceiro, sesmeiros depois, ele usou. Então, chegava aqui numa região não tem nada, o quê? O primeiro é o animal. Então, tu tendo uma vaca, tu já tem leite, tu tem couro, tu tem o chifre que fazia o vasilhame, então fazia copo, pratos, talheres, e isso artesanal, não é uma coisa fabricada. E depois, mais tarde, quando se abatia um animal aqui, era nesse contato entre serra e litoral, então havia esse intercâmbio. E aí então levava material, levava chifre, levava o sedem do animal, do franqueiro, ou de cavalo, ou mula, para o litoral, que isso ia para a Europa e voltava com a, o sedem se usava para fazer um tecido mais firme, que isso ia para a Inglaterra e vinha para cá. E o chifre se fazia botões. Então, são coisas assim que se a gente vai falar hoje, as pessoas não têm ideia. Então, tu vai falar de uma guampa de coalhada, por exemplo. O que é uma guampa de coalhada? Hoje se fala em iogurte. Eu fui para Gramado, foi em 70, por aí. Cheguei lá, tinha um senhor que fabricava o tal de iogurte, que era a nossa palhada aqui, né? E era feito de chifre de gado franqueiro. Então, todos os estanceiros, todos os fazendeiros da região, cada um tinha 10, 12 filhos, e usavam 15, 20 guampas essas de 1 litro e meio, mais ou menos, e pendurava onde se fabricava o queijo. Chamavam na queijeira. Então, ali era um ambiente fresco. No outro dia já estava pronta a coalhada. Então, eu tenho conversado, às vezes, com alunos e eles não têm ideia, porque não foi passada essa informação para eles. Mas hoje, com um meio de comunicação visual, é mais fácil. Nós
estamos preparando um livro sobre o gado franqueiro. É uma jornalista de Caxias, professora da Universidade de Caxias também, que elaborou um projeto e conseguiu verba para a gente fazer esse trabalho. Então vamos resgatar isso aí e passar essa informação, tanto visual como escrita, para as pessoas mais jovens ter uma referência, pelo menos. Não que vão ter uma ideia, porque hoje tu vai ter que fabricar uma guampa de coalhada para ele ter uma ideia do que é aquilo ali. Então, o iogurte hoje fabricado, tudo é fabricado, né? Exatamente. Interessante porque, como o senhor menciona, o que nós estamos conversando aqui vai para o mundo todo. Aqui na nossa região, a gente sabe que o turismo é desenvolvido e que algumas pessoas já tiveram, né, a iniciativa de ter o gado franqueiro. O pessoal que o senhor mencionou continua. Se alguém se interessa em ter exemplares, hoje qual seria um caminho para conseguir, seu Sebastião? Ter animais na sua propriedade. Tá, já chego lá. Uns anos atrás, eu quis recuperar esse antigo caminho de tropa, certo? Que eu falei, da Colônia do Sacramento até Sorocaba. Elaboramos um projeto e, para ter de cada fazenda próxima ao caminho, ter uma sede de pousada com uma vaca franqueira para tirar leite, para fazer o que na região nós usamos o camaro. Para as pessoas turistas que não conhecem, que querem vir aqui, ter uma referência. Mas não deu certo. Isso aí foi só. A nossa ideia era uma e os pessoal da tecnologia de governo pensa outra coisa ou nem penso também. Então, ficou por aí. Mas se alguém quiser hoje, como já tem, muitas pessoas pedem, eu primeiro tenho que ver se essa pessoa tem interesse mesmo e vai seguir. Porque, como eu falei anteriormente, fogo de palha não adianta. Uhum. Então tem que ter uma referência, dizer, olha, eu quero uma vaca, eu quero criar, eu quero passar essa informação adiante. Aí eu cedo animais. Dando cedo uma matriz, um jovem, um machinho jovem para ele seguir. Então, há essa possibilidade comigo. Na verdade, as pessoas, além do interesse que às vezes vem por estarem acompanhando, né, o seu trabalho, precisam ter essa condição de criar os animais também, né, seu Sebastião? Porque uma ovelha, por exemplo, se recuperou a ovelha crioula antiga, nossa, em qualquer espaço tu cria uma ovelha. Agora o gado não, um animal maior e é mais complicado. Então a pecuária mudou muito, praticamente não dá mais para sobreviver só da pecuária, tem que ter outras atividades, tanto que a região modificou, e eu vim agora de Gramado para cá, eu passava 30 anos por essa região, era só campo e gado. Hoje é plantação de tudo quanto é coisa. E tudo com veneno, com agrotóxico. Então, as nossas águas da região, que podia, qualquer arroio, qualquer vertente tu tomar, hoje já tu tem que pensar um pouco, se é possível. É verdade. A gente sabe, seu Sebastião, que a alta produção ela vai necessitar, né, aí de agrotóxicos e de todo o aparato, mas é importante também que a gente preserve, né, pequenas propriedades aqui, a gente tem muito isso, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Cambará do Sul, o que pode ser preservado, que as pessoas tenham condições, e isso não é só o meio ambiente, principalmente o meio ambiente, mas a história familiar, né, a gente precisa preservar tudo isso, seu Sebastião. A minha ideia sempre foi essa, de resgatar, porque essa informação não chegou até mim e eu tive que buscar. Então, só para teres uma ideia, os primeiros que receberam terras aqui na região, os documentos deles estão em Minas Gerais. Então, como é que eu ia identificar aqui? Então, se falava muito de história aqui, mas uma história como uma história verbal, nada de documento escrito.
E quando chega no documento é outra história. Então, referências, Untim, da região. O Rio dos Touros se chamava Inferno Pequeno. O Rio Pelotas era Inferno Grande. Então, mudou tudo. Então, aí todos os pontos de referência que nós temos hoje não eram aqueles antigos, de quando eu comecei a pesquisa. Tudo era diferente. Então, muitas informações que se passou não eram as verdadeiras. Como tem muito mitos assim de assombrações, de visões da minha região, que é a Sesmaria Antiga dos Touros, um proprietário antigo que comprou essa área e ele foi assassinado na região. Ele, a mulher, um filho pequeno e um cunhado também pequeno. Então, na minha região, ficou 2 herdeiros desse casal que foi assassinado e que eram menores e depois de maiores venderam para a minha família e foi dividida no meio. Uma parte ficou para a família Ramos e a outra para a minha família. Então, tem uma taipa que divide essas 3 Marias de um rio ao outro, que é do Rio dos Touros ao Rio Pelotas. E só o meu bisavô é que construiu a primeira construção que ainda permanece hoje, que é as taipas nossas antigas, que ia de rio a rio, que falavam que na época, para conseguir construção e alimentação desse pessoal, que comeram 40 vacas. Então imagina hoje um proprietário aqui para fazer uma propriedade só de mão de obra, 40 vacas. Não tem mais como. Era a forma que eles tinham lá. Era o que existia na época. Então, essas informações são fundamentais desses documentos antigos, porque depois foi passando de geração em geração essas posses, e o governo que tinha concedido a chamada Sesmaria, ele sabia que dentro daquela área havia mais que uma Sesmaria. Então criaram uma lei, em 1850, obrigando o proprietário atual da época a fazer a demarcação, a medir aquela área. Então tem dentro daquela área, tinha 5 Sesmarias, em vez de uma tinha 5. E aí esses documentos ainda estão arquivados em algum arquivo de governo. Então, com isso, facilitou. Então, era nomeado um agrimensor e pessoas para ajuda, e eles faziam um mapa. Então, com esse mapa, se identificou muito na região. E todos os apontamentos deles não tem nenhum que hoje a gente fala. Tal lugar é isso, tal lugar é aquilo. Não, na época não era. Então, o meu trabalho é anterior. É a base, é a formação que vem vindo da raiz. De lá para cá já não é mais comigo. Aí deixo para o pessoal mais novo. Isso aí. Quando fala, e precisamos fazer isso, né? Nós não somos contra a produção industrial, a produção em larga escala. Isso tudo é importante e hoje o mundo vive assim, né? Um mundo globalizado. Mas aquilo que das nossas famílias a gente ainda pode preservar, deve ser preservado, porque nós precisamos passar essa história adiante. Porque um dia a gente sai desse plano, né, São Sebastião? Um dia a gente segue a nossa jornada. Mas é importante que as pessoas conheçam as suas raízes. Quando a gente fala no inferno grande e no inferno pequeno, e isso aconteceu, depois eu vou citar e comentei com o seu Sebastião, por que era chamado assim inferno grande e inferno pequeno esses rios? Porque é muito difícil de acesso. A referência, a primeira, num documento de um tropeiro da época,
que passou e errou o caminho. E então ele se refere que entrou no inferno pequeno e depois no inferno grande. E era inferno porque tem poucos passos, lugar que dá para passar com tropa de gado. Até hoje é difícil. Tanto imagina. Então era essa a linguagem deles da época. Mas existem vários documentos de concessões de áreas. Claro, imagina nessa região aqui, era concedido um sesmaria no Rio de Janeiro. O cara nunca veio aqui, não tinha nem ideia o que era essa região aqui. E ele escrevia lá e é o que ficou esse documento. Então, o registro é esse aí. Então, te falei da sesmaria do Rio dos Touros. O primeiro que recebeu essa área nunca veio aqui. E aí a concessão era feita que a pessoa se obrigava à construção e plantação na região, na posse da terra. Caso contrário, abandonasse, essa área ia em juízo de ausente, praça de ausentes, que é a referência de São José dos Ausentes, da região, que foi sendo abandonada. O antigo poceiro abandonou a região e foi para outra. Então aí foi em praça de ausentes e foi arrematado. E essa fazenda dos touros também foi arrematada no Rio de Janeiro. E aí, bem-vindo, passando de uma geração para outra. Até chegar nos primeiros documentos que eu consegui identificar aqui na região, um proprietário dessa estância morava em Pelotas e a esposa dele morava no Rio de Janeiro. Então o cara nunca veio aqui. Esses relatos, seu Sebastião, mostram que de repente os primeiros donos nem eram daqui dessa região. E principalmente quando a gente fala em São José dos Ausentes, próprio nome ausente, teve muita questão do clima da localidade, das intempéries, enfim, dos cânions. Algumas pessoas permaneceram e outras nem conseguiram ficar aqui devido ao próprio clima. Isso procede? Eu acho que não. Pelo clima, eu acho que não, porque se eles eram de origem europeia, já eram acostumados. Era mais frio que aqui aí. Era pela distância, pela dificuldade de tudo. Né? Imagino, da região, só para uma referência, próximo a Gramado tem uma antiga sesmaria que chamava do Faxinal, que hoje é onde eu tenho parte desse gado franqueiro, está dentro dessa antiga sesmaria. Essa sesmaria, um dos antigos proprietários era um tenente da chamada Cavalaria Auxiliar. Primeiro vou falar da Cavalaria Auxiliar para chegar nesse tenente. Esses primeiros poceiros da região se obrigaram a formar uma cavalaria auxiliar para se proteger tanto dos índios como das outras invasões de castelhanos, que nós chamamos. E então essa formação, essa cavalaria foi formada por um capitão-mor da região, e essa pessoa é que comandava. Então esse tenente, que era o proprietário que concederam para ele hoje, é a fazenda do Hortêncio, na região chamada Hortêncio Dutra. Ali era desse tenente e ele tinha essa área lá onde eu tenho gado hoje, lá em São Francisco de Paula. E morreu, ele havia vendido essa área, ele morreu nesse meio tempo e não tinha passado a escritura. Então ficou a viúva na dependência. Aí correu um processo no Rio de Janeiro, da época, de 1750, ficou anos até ser resolvido. Agora tu imagina, correu um processo de uma área aqui,
no Rio de Janeiro. Hoje é fácil, mas na época... Exatamente, não existiam as facilidades, os computadores. Quando o senhor estava falando na questão, né, do agrimensor, das medidas, de como tinha que fazer, hoje se tem isso via satélite, né? Não existia isso. E uma das coisas que eu gostaria de mencionar, porque o Ronaldo é historiador, né, vem pesquisando a história e estudando também, né, como acadêmico, a gente às vezes recebe uma história que ela vem romantizada. Parece muito bonita e as coisas foram assim. Vou dar um exemplo. A questão de famílias, né, que libertaram os seus escravos, né? Quando a gente recebe essa informação nos bancos escolares, a gente pensa, nossa, as famílias realmente estavam à frente de seu tempo, libertaram seus escravos, mas não era bem assim na realidade das fazendas, né, seu Sebastião? Não, só para citar uma referência, a Fazenda dos Ausentes foi 3 vezes em juízo de ausentes. Aí no último arremate, foi um padre, um civil e um capitão de cavalarias oficiais que arremataram a região. E aí venderam para um antigo poceiro da região de Cambará do Sul, que era Antônio Gonçalves Padilha. Esse Antônio Gonçalves Padilha já estava aqui na 6ª geração, isso estou falando em 1750. E aí esse Antônio Manuel Velho, que nasceu em Laguna, e casou com a filha desse estanceiro na região. E aí, quando morreu o Gonçalves Padilha, ela recebeu uma área, uma sesmaria, e aí o Antônio Manuel Velho foi comprando outras áreas e arrematou toda a região de São José dos Ausentes. Teve 9 filhos. 2 deles tiveram filhos com as escravas. O Antônio Manuel Velho escreve em testamento dando liberdade para os escravos. E depois, dali uns anos, o filho dele também faz um testamento e reconhece aqueles escravos que estavam sendo libertos como filhos dele. Então, o Antônio Manuel Velho estava dando liberdade para os netos dele, e não para os escravos. Certamente ele libertou algum escravo, porque tinha muitos. Então o pessoal comenta assim, muita lenda. Tinha 100 escravos. Não tinha isso. Nos documentos de inventários que entram na relação, tinha 8, 10. O que mais teve escravo na região, que eu saiba, um filho do Antônio Manuel Velho, tal de Inácio Manuel Velho. Esse tinha 29 escravos, que está no inventário dele. E esses descendentes que receberam áreas, que hoje nós chamamos da região do Pascoal. Só para dizer por que Pascoal, porque o antigo proprietário, o poceiro da região, nunca veio na região e colocou um capataz, e esse capataz se chamava Pascoal. Aí ele ficou vários anos, quando o proprietário morreu, ficou sem dono naquilo, ele vendeu essa área. E na região ficou sendo conhecida como Pascoal. Então, essa região do Pascoal, que depois foi Sesmarias do Antônio Manuel Velho, e entrou no inventário para esses descendentes de escravos. E tem várias, uma infinidade de pessoas bastante conhecidas na região. Tem Macedo, tem Ducanto, tem Vieira, tem Silveira, tudo tá mesclado. Eu elaborei uma obra há uns 30 anos atrás, a pesquisa é anterior ainda, mas foi em 96, eu acho que eu editei. E
E dessa obra eu coloquei esses primeiros sesmeiros da região. Mas eu segui, e aí editei mais 2 livros, chamado Memórias das Fazendas Serranas, 1 e 2. Eu dividi nas primeiras 3 freguesias da região, que é a freguesia das Lajes, que é todo o Planalto Lajeante, e a da Vacaria, que é toda essa região que ia até Lagoa Vermelha, e a de cima da serra, que é a região de Cambará, São Francisco de Paula e até próximo a Gramado. Então, eu fiz esse levantamento desses primeiros poceiros, povoadores e descendentes. Então, tem esse trabalho já como referência, está mais fácil. Muito bem. Como é que as pessoas fazem hoje para adquirir os seus livros, para entrar em contato com o senhor, para que essas pesquisas, aproveitem essas pesquisas e a gente vê, né, hoje o seu Sebastião como referência para novos pesquisadores e até professores possam levar para seus alunos todas essas informações? Olha, hoje a livraria já quase nem mais existe. Eu recebi a semana passada, e até trouxe agora, uns volumes de uma livraria de Vacaria, que a pessoa vem buscar aqui em Bom Jesus hoje, 2 livros meus, porque não tem, então eles estão todos comigo. Eu não tenho como. O livro hoje é uma referência, é um registro que não apaga. A internet, a documentação é muito mais rápida, mas eu não sei até quando ela vai. E aí, então, o livro vai ficar. E esse documento, esse material que eu tenho, é como um documento. Então, ali tem a base das pessoas. Então, por exemplo, um trabalho de genealogia. Então, está ali da onde foi retirada essa informação. Hoje se colocou na internet muita documentação. Então, tem o registro civil, que é nascimento, casamento, mas isso aí são documentos recentes, que é desde a formação da República, 1889. Antes disso não tem nada. Tu vai ter que ir num arquivo onde esteja esse documento. E com o passar do tempo, a maioria desses documentos estão quase ilegíveis. Muito difícil. Então, a obra que eu tenho está comigo. Correto. Seu Sebastião, em que momento o senhor começa a trabalhar como ator de filmes? Eu, por exemplo, assisti há poucos dias atrás, já havia visto, claro, mas assisti o filme Anitta. Seu Sebastião como ator, inclusive contracenando com grandes nomes, grandes atores no Brasil. Olha, faz parte, como eu falei no começo, que tudo está dentro do mesmo ambiente. Então, as pessoas me procuraram da época porque sentiam uma referência ali para aquele tipo de trabalho. E eu não sou ator, eu nunca estudei para ser ator, eu sou o que eu sou. E aí, se isso serve para se gravar um filme, estou aí. E nós vamos colocar o link, né, de alguns dos filmes que o seu Sebastião participou, porque vale muito a pena, além de contar a história, né, ainda tem um bom jesuense participando. Seu Sebastião, teria muito mais coisas a serem faladas, a serem perguntadas, mas a gente sabe que o senhor tem os seus compromissos, nós agradecemos imensamente esse tempo que o senhor disponibilizou a nós do canal Terra e Tradição, aqui é sua casa também, e a gente agradece e não poderia deixar de citar e agradecer ao Aécio Boeira, né, que foi o nosso primeiro contato para que a gente chegasse até o seu Sebastião, o Aécio que dentro do seu trabalho também como pesquisador, mas dentro do turismo foi fundamental para os campos de cima da serra. Aécio foi visionário sim com outras pessoas e eu acompanhei isso no rádio
quando o turismo começou a crescer em São José dos Ausentes, eu estava começando no rádio, eu acompanhei, e foram poucas as pessoas que naquela época acreditaram, e o Aécio foi uma delas. Então eu não poderia deixar de mencionar o Aécio, que tem um respeito, um carinho. Quando ele fala do seu Sebastião, ele fala de um irmão, ele fala de uma pessoa muito querida, e a gente agradece muito, seu Sebastião. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar para a minha gente da região. Eu não me lembro que ano foi. Eu, em contato com o pessoal do cinema em Gramado, no Festival de Cinema, não me lembro que ano, conversando com um jornalista da revista Manchete do Rio de Janeiro, que hoje não existe mais também, e falando da região aqui. Então, fiz uma pauta na época para a gente fazer um trabalho aqui. E aí vim, fazia muitos anos que eu não vinha na região. Quando eu saí daqui, as madeireiras ainda estavam aqui, então as estradas eram boas e tudo. E aí fomos direto a São José dos Ausentes. Chegando, não tinha onde parar para dormir, porque não conhecia quase mais ninguém. Não tinha hotel, não tinha nada, restaurante, coisa alguma. E a jornalista me questionava, mas o que tu quer dessa região aqui? De guria, se isso aqui não for o turismo, não tem outra alternativa. A tendência da minha época até hoje, que isso já fazem 20 e poucos anos, não vai acontecer nada. Então aí se fez um trabalho para a emancipação de São José dos Ausentes, e aí as pessoas entenderam a minha ideia do que era o turismo. Eu estava numa região, estava e estou numa região do turismo. Só que não é uma referência de turismo que nem essa aqui que nós temos que ter, porque é um turismo cultural. Então, tu tem que ter a informação do ambiente onde tu está e para quem tu vai passar essa informação. Porque a pessoa que chega até aqui, ela quer saber algo mais. Não é aquele que só vem para dormir, comer e voltar. Não é esse. Que, lamentavelmente, Gramado praticamente é isso aí. Então, é um turismo, se fala muito em Gramado, mas para mim ainda não é a minha referência. A minha referência é essa aqui, esse turismo. Espero que um dia chegue com fundamento. Agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Nós a quem agradecemos e pedimos a você que está acompanhando, né, este momento, que curta, comente, compartilhe, esteja conosco no canal Terra e Tradição. Até a próxima.